nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Como de costume, na semana passada, realizei uma jornada pelos municípios do estado de Rondônia para prestar contas das ações do meu mandato, para ouvir a população e atender novas demandas por políticas públicas, por iniciativas de cunho parlamentar e também de obras públicas e ações sociais. Dessa vez, iniciei essa jornada pelo norte de Rondônia, em Porto Velho, onde acompanhei a visita da presidenta Dilma, que fez um sobrevoo nas áreas alagadas pela enchente do Rio Madeira, que nesta terça-feira alcançou a marca histórica de 19 metros e 60 centímetros. A visita da presidenta Dilma, nesse momento que Rondônia enfrenta a pior enchente da sua história, foi extremamente importante para o apoio do governo federal, que tem sido fundamental que ele possa ser ampliado e para sensibilizarmos a Justiça Federal para a abertura da BR-421, um trecho de 12 quilômetros que passa pelo Parque Estadual de Guajará-Mirim. A abertura dessa estrada vai tirar do isolamento mais de 100 mil pessoas que estão precisando da abertura dessa BR, exatamente nos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, que enfrentam, nesse momento, dificuldades de abastecimento. Isso ocorre porque as BRs 364 e 425 foram atingidas, foram alagadas em vários trechos pela enchente do Rio Madeira. Trechos da BR já estão com aproximadamente 1,5 metro de águas acima, tanto da BR-364 como também da BR-425. Dessa forma, deixando completamente isolada as cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. O socorro e assistência às vítimas está sendo muito bem feito pela Defesa Civil dos municípios atingidos e também pela Defesa Civil do Estado e também pelo apoio e com o apoio da Força Nacional. Além de centenas de voluntários têm participado nesse atendimento e nesse socorro às vítimas. Tanto é que já entramos no segundo mês de enchente e não registramos nenhuma morte por causa da subida das águas do Rio Madeira. A nossa preocupação agora é retirar essas pessoas do isolamento e garantir o acesso de alimentos e produtos de primeira necessidade, promovendo o abastecimento das famílias que moram nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Outra preocupação é com a elaboração do plano de reconstrução da infraestrutura pública e privada nas cidades atingidas pelas águas, como rodovias, prédios públicos, portos fluviais e também, principalmente, as casas das pessoas, as famílias que perderam suas casas e não têm onde morar, os comércios e as lavouras que foram destruídas, impactando de forma substancial a economia do nosso estado de Rondônia. Já estamos trabalhando no pós-enchente, mas quero reforçar a importância emergencial e estratégica da abertura desse trecho de 12 quilômetros da BR-421 entre os distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão. A abertura deve ser concluída agora, nesta quarta-feira, no tempo recorde de 10 dias de trabalho, talvez faltando apenas o encascalhamento de todo o trajeto para que o trânsito possa ser liberado até o final da próxima semana. Quero aqui cumprimentar a ação forte e efetiva do nosso governador Confúcio Moura com relação à abertura dessa estrada. Foi fundamental a participação pessoal do governador Confúcio Moura e também da nossa presidenta Dilma para que nós pudéssemos ter tido a autorização do Judiciário para que fosse aberta essa estrada, que é da maior importância para o Estado, mas principalmente nesse momento de isolamento dessas duas cidades. É importante destacar que finalmente e felizmente prevaleceu o bom senso, o espírito humanitário e a solidariedade, pois não dava mais para aceitar que pessoas permanecessem sem acessos a alimentos, água potável, combustíveis e outros produtos de primeira necessidade, por causa de um impedimento legal para a abertura desses 12 quilômetros por conta do traçado da rodovia cortar um parque florestal estadual. Lutamos pela abertura dessa estrada há mais de 5 anos e, infelizmente, foi preciso uma tragédia ambiental
para conseguirmos sensibilizar a Justiça Federal e os órgãos ambientais para a importância estratégica dessa rodovia para todo o nosso estado de Rondônia. A abertura dessa rodovia federal é importante para os distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão, bem como para os municípios de Buritis, mas, nesse momento, é imprescindível para retirar os municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim do isolamento. Porém, mais do que isso, a abertura desse trecho da BR-421 vai oferecer uma nova rota para o escoamento da produção agrícola do Estado, bem como uma rota alternativa para a população do centro do Estado de Rondônia para que possam ir até Guajará-Mirim, reduzindo o percurso em quase 200 quilômetros em relação ao percurso que é feito hoje. Por tudo isso, apoiamos as lideranças locais na mobilização pela abertura da estrada e apelamos no plenário e nas comissões do Senado, bem como ao Governo do Estado, ao Ministério Público, à Justiça Federal e à própria Presidenta Dilma pela abertura dessa estrada. O esforço coletivo deu resultado e a abertura da estrada está sendo concluída. E agora vamos discutir mecanismos de compensação e proteção ambiental para que ela possa ser uma via permanente de acesso à região do Vale do Mamoré. O Governo do Estadual já se comprometeu em asfaltar um trecho de 25 quilômetros, do quilômetro 80 até o quilômetro 105, saindo de Ariquemes para Campo Novo. O projeto desse trecho está pronto e já foi licitado pelo Governo do Estado, sendo que as obras devem iniciar até o final de abril. Também vamos continuar trabalhando junto ao Governo Federal para que toda a rodovia completa seja pavimentada. Hoje a BR-421 tem apenas 80 dos seus 377 quilômetros pavimentados. Muito obrigado, senhor presidente. No início desse ano, mais precisamente no dia 21 de janeiro, numa reunião com integrantes da equipe técnica de planejamento do Governo Federal para discutir novos projetos de infraestrutura para a Rondônia a serem incluídos no PAC 3, apontamos a pavimentação da BR-421 como uma das prioridades para o nosso Estado e contamos com essa confirmação para que possamos assegurar os recursos necessários para a realização dessa obra. Ainda na região norte de Rondônia, estive nos municípios de Rio Crespo, juntamente com o deputado federal Marcos Rogério e o deputado estadual Saulo Moreira, onde nos reunimos com o prefeito Eudes de Souza, o presidente da Câmara, vereador João Miguel e os demais vereadores e lideranças comunitárias, empresários e produtores rurais. Temos auxiliando esse município com implementos agrícolas, com destinação de recursos de emendas para a construção de postos de saúde e de áreas de lazer, como a arquibancada do Estádio Municipal, entre outras obras que estão sendo feitas nesse município. Também estivemos em Itapuã do Oeste, onde vistoriamos, juntamente com o prefeito João Testa, a construção do Centro de Apoio ao Produtor Rural, que está sendo construído com recursos de emendas parlamentares de nossa autoria. Também realizamos a entrega de um caminhão frigorífico que será usado pelo município e pela Associação de Pescadores e Aquicultores da região. A produção de pescado é a atividade que mais cresce no meio rural de Rondônia e precisamos dar condições para que o nosso peixe seja transportado, beneficiado e exportado para os demais estados e outros países também. Em Cujubim, ainda no Vale do Jamari, também conversamos com comerciantes, vereadores, representantes da agricultura e lideranças comunitárias. Já no Cone Sul, visitamos os municípios de Pimenteira, Curumbiara, Cabixi, Cerejeira, Colorado Oeste, Vilhena, Chupinguaia, Primavera de Rondônia, São Felipe e Parecis. Em todos esses municípios, reforçamos nosso compromisso de continuar trabalhando pela agricultura do nosso Estado, pela melhoria da infraestrutura e do serviço de saúde e educação, que são as principais bandeiras do nosso mandato. Mas o principal tema que foi abordado pelas pessoas que estiveram nas reuniões conosco foi exatamente o tema da transposição, a transposição dos servidores do Estado para os quadros da União. Amanhã teremos reunião importante para debatermos esse assunto com o ministro da Casa Civil, onde nós estaremos com os demais membros da bancada federal.
Outro tema que trago nessa tarde é a votação da PEC 61/2013, que deverá entrar na pauta da reunião da Comissão de Constituição e Justiça no Senado nesta quarta-feira. É a chamada PEC dos soldados da borracha, que eu tenho defendido desde que começou a tramitar no Congresso Nacional. Hoje, recebi em meu gabinete o seu Belisário Costa, de 95 anos. É ex-soldado da borracha, que mora em Porto Velho e está aqui em Brasília para pedir o apoio dos congressistas a votarem pelo aumento da pensão que recebem do governo federal de 2 para 5 salários mínimos, além de indenização de R$ 25 mil em parcela única, conforme proposta que apoiamos e que consta do relatório do senador Aníbal Diniz. Portanto, em nome do seu Belisário Costa e de outras 12 mil pessoas que recebem esse benefício, incluindo os 6 mil pensionistas, solicito apoio dos demais senadores para que façamos justiça com esses bravos seringueiros, verdadeiros soldados da borracha, que foram fundamentais no esforço da guerra, assumindo pelo Brasil entre 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, quando foram recrutados para trabalhar na Amazônia, extraindo látex para os aliados. Na época, foram para os seringais cerca de 55 mil brasileiros, recrutados, sobretudo, em estados nordestinos. Nos quase 4 anos em que estiveram a serviço do governo brasileiro, mais de 30 mil morreram na floresta. Continuam vivos apenas 5.879. Mesmo que tardiamente, merecem o reconhecimento e a homenagem da nação brasileira. Seu Belisário nos contou que passou 4 anos de sua juventude enfrentando os perigos da floresta e nela foi abandonado pelo governo brasileiro. Prometeram um salário de R$ 7 mil, comida, remédio e indenização ao final do serviço. No entanto, trabalhou duro e nunca foi devidamente recompensado. Portanto, nada mais justo que, mesmo 70 anos depois, esses soldados tenham seus direitos reconhecidos e sejam justamente recompensados. Apoio a luta dos soldados da borracha e voto pelo reconhecimento dos seus direitos e de uma pensão justa e uma devida indenização a esses homens que tanto ajudaram o nosso país em épocas difíceis. Agora precisam e terão o nosso apoio aqui no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão com o nosso tempo. Pela ordem, presidente. Ordem, presidente.